E o Acontece na Região inicia agora uma série Imposto de Renda Sem Complicação. Eu estou aqui com a Marildo Ventura, do Escritório Contábil Ventura, que vai explicar para a gente como é que a gente tem que fazer para fazer essa declaração do imposto de renda sem correr risco de cair na malha fina. A Marildo, sempre muito bom ter você aqui no Acontece. Eu gostaria que você falasse para a gente então, né? Quem precisa declarar imposto de renda? Olá, Conceição. Mais uma vez agradecendo aí a oportunidade para esclarecer um assunto de tanta importância para o contribuinte brasileiro, né? Estão por ocorrer muitas mudanças, mas a declaração deste ano ainda preserva uma boa parte das obrigações e dos pontos que fazem com que o contribuinte ainda declare baseado no ano passado, né? Então, o contribuinte, como sempre, tem que, lógico, nessa ocasião, começar a preparar toda a documentação para elaborar sua declaração de imposto de renda e observar se dentro da legislação, da Instituição Normativa 2312, se ele está obrigado ou não a fazer a declaração. E ali, dentro dessa Instituição Normativa, consta os principais pontos onde traz essa obrigatoriedade. E quem é obrigado? Então, vou me apoiar um pouco aqui na Instituição Normativa para deixar um pouquinho, não deixar nenhum ponto sem mencionar. Então, os principais pontos seriam os rendimentos tributáveis, que é o valor de R$ 35.584. Geralmente, os rendimentos provêm do trabalho de um trabalhador de CLT ou um empresário que tem um prolabore, ou investidores, pessoas que têm imóveis, rendimentos de aluguéis, são os principais pontos. E aí você tem que saber se esses valores ultrapassa e que passa ele a estar obrigado a declarar por conta de rendimento. Outro ponto seriam os rendimentos isentos e não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte, né? São os rendimentos que ou não estão sujeitos ao imposto, ou esse imposto já foi recolhido, retido por alguém e ele soma-se ao valor, totalizou 200 mil, ele é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Se ele obteve ganho de capital, muitas vezes o cliente pode ter vendido um imóvel, obteve ganho de capital, ele obriga a fazer a declaração de imposto de renda também. Realizou alienação em bolsa de valor superior a R$40 mil, alienação de ações, né? A atividade rural, que é um pouquinho mais restrito, não são situações onde a receita desse contribuinte deve ultrapassar os R$177 mil, né, para que obrigue ele a fazer. Geralmente o produtor rural, ele não tem às vezes outra atividade, mas pode ter também, junta-se para definir a obrigatoriedade, né. Uma outra questão é a posse de patrimônio. Se você tem patrimônio superior a R$800 mil, também lhe obriga a fazer. Não é o valor de mercado importante, é o valor original constante do documento que deu origem ao bem que você tem, uma nota fiscal do veículo, uma escritura na compra de um imóvel e saldo de banco e etc. Somando-se tudo, mais que 800 mil lhe obriga a fazer. Então esses são os principais pontos. E também tem a situação onde você, para obter uma isenção de ganho de capital numa alienação de um bem, e você fez essa opção, que tem várias possibilidades aí na legislação, também faz com que você demonstre para a Receita que eu vender um imóvel, poderia ter optado, mas a lei permite você uma condição de isenção, você tem que informar, através da onde? Declaração de imposto de renda. Então esses são os principais pontos que levam à obrigatoriedade do contribuinte a fazer a declaração de imposto de renda. E qual é o prazo esse ano para a declaração? O programa já está liberado pela Receita Federal e o prazo este ano é 29 de maio, que é o último dia útil do mês de maio, né? Então, 29 de maio é o último dia para a gente entregar as declarações e para o sofrimento dos contadores aí, que esses meses agora é bastante intenso o nosso trabalho. Obrigada.